visão dos céus, você vai poder ver a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que o Espírito Santo possa dar a visão para nós das nações, que possamos enxergar o outro, ver a necessidade do outro, perceber que podemos ajudar, auxiliar e abençoar. Hoje a nossa visão é a Índia, os orfanatos que a Anice trabalha, que o pastor Daniel trabalha. Nós possamos hoje, nessa noite, ter o nosso coração aberto e perceber a necessidade dessa nação tão carente e dessa serva fiel que há muitos anos tem trabalhado lá. Cristo abre a nossa visão. Se de ti me afastar, por mim amor mostrarás. Abre minha visão, para tuas obras eu ver. Quando eu não enxergar, sei que me guiarás. Abre minha visão, para tuas obras eu ver. Cristo, dá-me visão, para tuas obras eu ver. Mas se abrirá, povos virão, ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão, teu querer se faça em nós. Sim, Espírito Santo, abre o nosso entendimento, faz a tua obra, a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Toda dor passará, mas teu amor ficará. Abre minha visão, para tuas obras eu ver. Eu então louvarei, em ti me deleitarei. Abre minha visão, para tuas obras eu ver. Cristo, dá-me visão, para tuas obras eu ver. Mas se abrirá, povos virão, ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão, teu querer se faça em nós. Mas se abrirá, povos virão, ao ouvirem A tua glória, Senhor. tua glória será, todos verão, teu querer se faça em nós. Faz dessa igreja uma igreja missionária, Senhor. Uma igreja viva, uma igreja adoradora, Senhor. Oh, no nome de Jesus. Abre, Senhor, a nossa visão, a nossa mente. Faz a nossa chama arder, Senhor. Que possamos declarar as filhas. Abre minha visão, para tuas obras eu ver. Cristo, dá-me visão, para tuas obras eu ver. Mas se abrirá, povos virão, ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão, teu querer se faça em nós. Os homens, mas se abrirá, povos virão, Adore o Senhor. ao ouvirem tua Sim, Espírito Santo. voz. Tua glória será, todos Oh, verão, teu querer se
faça em nós. Todos juntos declare. Mas se abrirá. Abre, Senhor. Povos virão ao ouvirem tua voz. A glória é para o Senhor. A glória será. Todos verão teu querer se faça em nós. Mas se abrirá. Mas se abrirá. Povos virão. Que todos os povos venham ao ouvirem tua voz. A glória será. Nós profetizamos. Todos verão teu querer se faça em nós. Teu querer se faça em nós. Teu querer se faça em nós. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Oh, que o teu querer se faça em nós. Que Araraquara ouça o som dos céus. Que essa cidade se abra para a glória de Deus. Oh, como as águas cobrem o mar, essa cidade há de se encher do amor de Deus e da glória do Senhor. Como as águas cobrem o mar. Dê um forte aplauso ao nosso Deus. Prados de júbilos ao Deus vivo. Oh, aleluia. Glória a Deus. As crianças de 3 a 10 anos podem dirigir-se para o culto infantil. Gostaria de chamar a missionária Eunice. Tem a liberdade de ministrar a palavra de Deus e compartilhar do seu trabalho. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida dela. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer porque o Senhor trouxe a missionária Eunice, a irmã Nair e a missionária Joyce até o nosso meio, Senhor. Deus querido, que a tua graça e a tua unção esteja sobre a vida delas, Senhor. Que teu Espírito encontre nelas agora um canal, ó Deus querido, para falar à tua igreja, para compartilhar dos teus planos, dos teus propósitos, Deus amado, dos teus sonhos e da tua vontade, ó Deus, para a nossa nação, para a Índia e para todas as nações da terra, Senhor. Estamos com os nossos corações abertos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia, irmãos, a paz do Senhor. Aleluia, vamos dar um brado de vitória ao Senhor Jesus em Hindi. Yeshu Masih Ki, amém? Yeshu Masih. Yeshu Masih Ki. Esse é um brado que nós damos quando vamos dar um brado de alegria, de vitória ao Senhor Jesus. Nós falamos Yeshu Masih Ki. Yeshu Masih Ki, amém? Então vamos ensaiar aqui, amém? Yeshu Masih Ki, Yeshu Masih Ki, Yeshu Masih Ki. Aleluia, podemos sentar, irmãos. Glória a Jesus. Senhor é maravilhoso. Eu queria colocar essa bandeira em algum lugar aqui, mas ele tem que ser um pouco mais alto, porque não pode ser baixo. Pode ser ali naquele negócio, por favor, obrigada. Amarelinho para cima. Pode ser aqui, por favor. Aleluia, irmãos. Estou tão feliz de estar com os irmãos novamente. Aleluia. Eu tenho muita saudade dos irmãos. Essa igreja se ficou marcada no meu coração. E meu esposo sente muito não ter podido estar aqui. Ele não conseguiu visto para passar a Itália. Nós não sabíamos disso. Tinha que passar
duas alfândegas ali, duas cruzar, e eles não deixaram ele viajar. Então ele vai chegar aqui no sábado de manhã. E, na verdade, nós estamos em duas equipes de trabalho. Eu convidei a pastora Joyce, que é a nossa companheira de ministério. Ela é uma pastora nos Estados Unidos, mas ela também vai muitas vezes ministrar na Índia, e ela faz parceria conosco ali, ensinando, ministrando aos pastores da nossa igreja ali. Então, como eu estaria sozinha numa equipe, eu falei, a pastora Joyce, vem, faça companhia comigo. Ela é uma ótima pregadora, uma serva de Deus. Então, eu gostaria que ela conhecesse também nossas igrejas e entendesse um pouco a parte da nossa história como igreja, tá bem? Porque nós estamos ali plantando as igrejas do avivamento bíblico. Então, é tão bom quando os parceiros que Deus traz, eles também entendam quem somos nós como família, amém? Da onde nossa origem, nós estamos vindo. E Paulo mesmo, ele tinha muitos companheiros que ele se refere muitos nos seus livros, né? Nos livros que ele escreve, ele agradece muito os parceiros que Deus deu, e alguns deles em especial, porque nas horas mais difíceis eles estavam com ele. E ele agradece aqueles que nem tinham condições financeiras, porque estavam debaixo de tanta perseguição, mas eles queriam ter certeza que Paulo estava bem, e mandaram o sustento para Paulo. E Paulo falou assim, eu nem esperava, nem precisava, porque estou feliz de estar com coisas e estar sem nada. Aprendi a viver assim, mas por que vocês me trouxeram? Eu estou suprido de todas as minhas necessidades, eu tenho abundância, e agora porque vocês me deram, o nosso Deus, o meu Deus, segundo as suas riquezas, também suprirá as suas necessidades, amém? Essa é a beleza do corpo de Cristo. Quando nós atendemos, quando nós participamos do sofrimento do servo de Deus, que está em uma situação difícil, o Senhor então promete que Ele cuidará de nós também, aleluias, glória a Jesus. Eu tenho grandes novas para os irmãos, e vim aqui para agradecer toda a oração e toda a contribuição que os irmãos têm enviado à Índia. Os irmãos, a maior parte dos irmãos já me conhecem, parece. É um pequeno resuminho. O Senhor me chamou para missões quando eu era muito pequena, mas após 11 anos já guardando em Deus aqui no Brasil, sendo treinada, esperando o Senhor, cheguei na Índia há 21 anos atrás, né? E é uma jornada. Cheguei sozinha, hoje sou casada, tenho uns 2 filhos, e o meu esposo tem um chamado apostólico, chamado de estar coordenando um trabalho da obra de Deus ali. Então ele é o nosso diretor, ele é o presidente ali na Ásia, basicamente, que nós não temos mais igrejas ali na Índia, mas esperamos em Deus de crescermos em outros países vizinhos, como já temos irmãos ali fazendo alguns trabalhos em países vizinhos, no Afeganistão e em Nepal. Irmãos, nós queremos dizer que a jornada tem sido maravilhosa. Por favor, coloque um pouquinho aí, gostaria que os irmãos relembrassem o Daniel. Eu vou dar uma pequena introdução, porque a palavra de Deus vai ser dada através da pastora Joyce. Estamos aí numa representação de um dos povos do norte da Índia. Eles moram nas montanhas, e isso é uma tradição, não é o costume normal deles se vestirem, mas é o costume que todo mundo sabe que esse é o povo das montanhas. Irmãos, nessa jornada de 15 anos de casada com o pastor Daniel, nós pegamos a igreja bem pequenininha, porque ele já tinha iniciado a igreja ali, tinha mais ou menos uns 30 pessoas, mas durante esses 15 anos, o Senhor tem multiplicado a nossa igreja local para cerca de 800 adultos. Aleluia! Glória a Jesus. São 3 cultos no domingo, que é um salão pequeno, não cabe mais, no máximo 200 pessoas, muito apertado e alugado ainda, mas tivemos que multiplicar para 3, e outras congregações foram sendo formadas, além da nossa igreja, tem as congregações, são mais 6 congregações que estão ali na região de Delhi, numa parte de Delhi apenas. E Deus foi nos dando também pessoas que queriam começaram a partir de nossa igreja ou unir-se à nossa igreja ali. Então temos agora um total de 51 obreiros trabalhando no campo,
debaixo da liderança do Avamento Bíblico ali, aleluias, amém? E contando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nós já temos quase 8.000 adultos, amém? Glória a Jesus. E nós temos um chamado muito forte de trabalhar com crianças. Então Deus nos colocou projetos de discipulado para alcançar essa faixa etária, que é uma faixa etária muito aberta ao Senhor Jesus. Em qualquer cultura, a criança é criança, né? Então ela aceita Jesus com simplicidade, ela aceita o Evangelho muito fortemente, muito facilmente. E Deus tem nos dado estratégias e nos capacitado para estarmos evangelizando crianças. Por favor, passe o outro slide. Muda de slide. Nós temos... começou um trabalhinho pequeno dentro da igreja. O Senhor um dia deu um grande clamor pelas crianças, e eu comecei a compartilhar com algumas pessoas, e nós começamos ali com mais ou menos 30 crianças, mas hoje, para a glória do Senhor Jesus, nós temos ali por volta de 1.800 crianças só em Delhi, aleluias, glória a Jesus. São pequenos grupos nas próprias comunidades onde elas vivem, e nós treinamos os professores e motivamos os membros da igreja a darem as 2 horas por semana, fazerem uma equipe de 2 ou 3 e fazerem então um trabalho que é uma escolinha dominical com brincadeiras, e mais simples, mas sistemática na palavra de Deus. Então nós discipulamos essas crianças para o Senhor Jesus, e fora de Delhi, contando todas as crianças, nós já temos quase 3.000 crianças, aleluias, glória a Jesus. É um trabalho difícil, é um trabalho que exige muita assistência pastoral e também muitas finanças. É um trabalho que nós movemos e puxamos pela fé todos os dias. Então, todos os dias nós vemos milagres acontecerem ali. Deus também colocou no nosso coração uma grande paixão. Deus nos deu a compaixão para os órfãos e aqueles que realmente precisam de abrigo. E foi uma coisa que Deus já tinha trabalhado na minha vida aqui no Brasil, junto à missão o Vale da Bênção, missão Antioquia. Trabalhei nos primeiros projetos das casas lares aqui, e lá o Senhor de novo nos impulsionou a abrigarmos crianças que eram órfãos, ou os pais morreram por causa da perseguição contra os cristãos, ou porque eram realmente filhos de prostitutas que não tinham realmente um futuro nenhum, estavam em estado de risco. Então nós já temos ali parceria com vários obreiros que têm a mesma visão, em diferentes partes da Índia, no total de 76 crianças, aleluia, glória a Jesus. Tudo são projetos de fé, projetos de muito impulso. Sentamos, oramos, e acreditamos, determinamos, plantamos a semente da oferta e esperamos de Deus um milagre acontecer. E Deus é fiel, amém. Deus é fiel aqui no Brasil e Deus é fiel em qualquer parte do mundo, aleluia. E eu gostaria também de comentar 2 projetos que normalmente a gente não comenta. Nós temos as escolinhas de favelas, são escolinhas comunitárias que atingem mais ou menos 150 crianças. E agora começou uma cesta básica em uma delas para 23 famílias. Tudo isso são maneiras de nós penetrarmos em comunidades onde é muito difícil também entrar a penetração do Evangelho. Entramos com diferentes projetos para que através desses projetos o Evangelho pegamos amizades, tenhamos a abertura de coração, e aí entremos com a palavra de Deus. E com essas estratégias, e muita manifestação de milagres e curas divinas, o Senhor tem abençoado e prosperado o trabalho ali na Índia. E nós temos também uma coisa muito boa que Deus tem dado em nossas mãos. No ano passado, um irmão chegou e falou que o ministério dele era trabalhar com rádio. E é uma coisa que o Daniel sempre teve no coração. Ele é formado em jornalismo antes de que Deus o chamou para a obra de integral, como pastor de tempo integral. Então ele sabe a importância do poder, né, da mídia. Mas nunca conseguiu ele mesmo fazer. Mas esse pastor chegou, eu tenho chamado, já comecei um projeto de rádio ali num estado onde o Daniel também veio, o estado de Orissa. Mas eu não tenho como continuar. Eu já fiz 3 meses, consegui uma oferta,
mas eu não tenho como continuar esse programa. E o Daniel falou, vamos nos unir nesse projeto que eu sinto que é de Deus. Então ele se uniu, entrou debaixo da orientação da nossa igreja e ficamos orando por um tempo. E esse programa, irmãos, é tão interessante. É a língua que é falada por cerca de 16 milhões de pessoas. É um dialeto, uma língua, né? Uma língua falada dentro de casa, não escrita ainda. Não tem escrita nenhuma, mas só falada. Não sei como isso acontece. Isso acontece na Índia, né? Com um monte de língua lá. E a língua oficial naquele estado é o Oriya, que todo mundo se comunica com Oriya. Então, na rua, na escola, tudo é escrito é Oriya. Mas essa língua prevalece dentro das casas. Os filhos aprendem dos pais, e assim vai passando de geração em geração. E o desejo de Deus no nosso coração é que essa língua fosse feita na palavra de Deus, fosse transcrita. E então, num projeto, num contato divino de Deus, Daniel encontrou um brasileiro que estava num projeto de tradução da Bíblia ali, representando a Wycliffe ali na Ásia, e ele na Índia. Então, não na Índia, na Europa, mas ele tem contatos ali na Índia, e pela ação divina de Deus. Então, nós estamos num projeto em conjunto de tradução da Bíblia na língua Sambalpuri, que é a língua desses 16 milhões de pessoas, e já tem o programa de rádio sendo anunciado, 15 minutos, 3 vezes por semana. Aleluia, irmãos. Glória a Jesus. Daqueles vilarejos onde as pessoas não têm contato assim, com o Evangelho, eles têm um radinho. Ou eles têm agora o celular é conhecido na Índia, quase todo mundo tem celular. Né? Mesmo lá nos Cafundó de Judas não tem nada. O cara lá não tem nada dentro de casa, mas tem um celularzinho, entendeu? É uma coisa interessante que Deus está fazendo. E o celularzinho tem também, muitos deles já tem o programa, tem a rádio, né? Tem as rádios, conexões de rádio. Então eles já ficam ligadinhos lá numa rádio, numa musiquinha. E nós já estamos vendo muitas pessoas responderem, ter respostas de que eles estão ouvindo, que estão entendendo, que estão sendo abençoados. E agora, nesse projeto de tradução da Bíblia, que é de 2 anos para o livro de Gênesis e os livros do Novo Testamento, usando toda a tecnologia que Deus deu para o nosso século. Então, em pouco tempo vai ser possível. Então, é um projeto de fé, é um projeto ousado, mas é um projeto que nós estamos felizes que Deus está alcançando uma população que até agora não teria condições de ouvir o Evangelho a não ser através da mídia, através do rádio. E nós louvamos a Deus participar desse projeto. Eu trago aos irmãos aqui os desafios da nossa obra ali. A Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas. Então, nós não podemos nos orgulhar com uma igreja que tem 8.000 pessoas. É nada diante do mar de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Desafios são muito altos. E nós precisamos, então, das suas orações. Em Lucas 11, o Senhor ensina, de 1 a 4, Jesus ensina o seu povo a orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, né? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Ele fala sobre como a nossa relação é de pedir que Deus traga o seu reino aqui na terra e permitir, começando de nós, que Ele estabeleça o seu reino aqui na terra. Mas no versículo 5, Jesus passa dali para uma outra sessão, para uma outra coisa importante, que era falando, e Jesus também disse, é assim, né? Ensinando os seus discípulos a orarem, que uma pessoa chegou, que um amigo foi na casa do outro amigo, bateu na porta de madrugada, amigo, me dê pão, porque o meu outro amigo chegou de viagem, está cansado, está com fome, e eu não tenho o que dar. E aquele amigo que tem o pão, não quer dar, porque ele está cansado, ele está dormindo, não quer ser incomodado. Ele tem pão, mas ele não quer dar. Mas aquele amigo que é amigo do sedento, que é amigo do faminto, ele conhece essas duas pessoas, um que precisa e um que tem. Não é mesmo? E ele insistiu. A palavra de Deus fala que aquele amigo, ele abriu a porta, ele não aguentou mais. Ele abriu a porta e falou, tá bom, eu vou te dar o pão.
Né? Eu vou te dar o pão para que você dê para o seu amigo. Porque na Ásia, no costume da Ásia, se chega um amigo na tua casa, você tem que ter alguma coisa para dar de comer. Pelo menos um copo d'água. Se você fala, não, eu não quero nem um chazinho, não, pelo menos um copo d'água, você tem que ter. Você tem que comer alguma coisa na casa de asiáticos. Entendeu? Então, a gente não passa fome lá. Se a gente vai evangelizar e faz amizade ou vai visitar os irmãos, sempre tem coisa boa para comer. Mas uma coisa eu quero dizer aos irmãos, que hoje, eu gostaria que os irmãos levassem a sério. Eu estou aqui representando aquele amigo que precisa levar pão para aqueles obreiros. Precisa levar pão para aquelas famílias que nunca ouviram falar de Jesus, aquelas crianças que precisam de abrigo. E nós temos tanto aqui. Quantos de vocês tiveram café da manhã, almoço e janta hoje? Todo mundo, amém? Quem tem roupa bonita, que não sabe nem o que escolher no guarda-roupa? Até eu tenho, porque Deus me abençoou muito. Nós somos ricos, irmãos, nós temos o que dar. Nunca diga você não tem o que dar. Porque nós temos mesmo aqueles amigos de Paulo, que Paulo falou assim, eu não tinha nada. E vocês nem também não tinham, mas vocês, do que vocês não tinham, vocês me mandaram. Agora eu tenho tudo. Nem tenho necessidade. E por causa disso, Deus suprirá as tuas necessidades. Irmãos, nós brincamos com a graça que Deus tem nos dado. Nós brincamos com a abundância que Deus tem nos dado. Nós jogamos fora a comida. Nós não sabemos fazer com tudo que temos. Mas Deus quer que nós vivamos pela fé. Nós queremos que Deus tem projetos de sonhos. Que nós temos que perseguir esses projetos de Deus. Não dá para... Deus não espera que a gente... sabe, Ele não espera que a obra dele seja feita com o resto de coisas. A palavra de Deus fala que é com força e violência que nós tiramos o inimigo da onde ele está. Irmãos, é com sacrifício que nós vamos fazer essa obra. Nós estou muito feliz que vocês já têm um coração missionário. Mas hoje eu vim dizer que não é o suficiente. Deus tem muito mais. Muito mais. Espera muito mais. E Deus espera muito mais de mim. Senhor, eu tenho colocado no meu coração, e às vezes eu falo assim, Senhor, se eu simplesmente pudesse sonhar mais, eu teria mais para dar. Se eu pudesse pedir mais, eu teria mais para dar para o meu povo ali na Índia. Toda vez que nós temos um projeto, não importa o valor daquele projeto, irmãos. Nossa entrada é muito alta na Índia. Não importa, nós não temos uma dívida a pagar. Aleluia. Mas tem uns irmãos esperando lá. Nós temos o projeto de 24 igrejas em 24 cidades-chaves da Índia. Em 4 anos, até 2014. Nós lançamos esse projeto, nós viemos aqui no Brasil no ano passado, 2 anos atrás. Pela graça de Deus, já entramos em 11 cidades-chaves ali na Índia. O evangelho já está sendo pregado, discípulos estão sendo levantados. Alguns lugares já tem quase 100 pessoas ali servindo ao Senhor em 2 anos de trabalho. Coisa impossível que não existia ninguém lá. Hoje já tem quase 100 pessoas em alguns projetos. Agora nós vamos alcançar essas 24 cidades para o Senhor Jesus até 2014. Aleluias? Amém? Cada obreiro, irmãos, a gente paga... eu não vou nem... É tão pouco que eu nem gosto de mencionar. Porque o valor que ele precisa são de R$800, que não é nada para nós aqui no Brasil. Amém? E nós vamos abençoar esses irmãos. Gostaria que vocês vissem de Deus, sentissem do Senhor, o quanto vocês vão cooperar para essas 13 igrejas serem plantadas na Índia. Quanto vocês vão abençoar para que não 3 mil crianças continuem a ser discipuladas, mas nosso projeto, para 2 anos, é crescermos para 5 mil crianças. Para que cada criança seja um líder, seja um discípulo de Jesus, e ela vai levar o amor de Deus para a família dela, para a comunidade dela. Irmãos, é uma nova geração para Jesus. E quando Deus nos der 5 mil, vamos sonhar 10 mil. Quando Deus nos der 10 mil, vamos sonhar com 50 mil. Irmãos, vamos sonhar para Deus. Amém? Vamos sonhar para Deus. Quando nós pedimos a Deus, Ele falou que peça-me, eu te darei. Peça-me, te darei as nações por herança. Mas Ele também fala, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida abundante. Amém? Dai e dar-se-vos-á. Ele não fala para mim primeiro, Eunice, espera a coisa chegar, né? Ele fala, dá
Eu pago antes o meu dízimo muitas vezes na igreja, porque eu sei que se eu não pagar, eu não vou ter que pagar para os irmãos. Eu planto a semente, na onde que Deus abrir, eu planto a semente do tamanho que Deus me pedir, porque eu sei que o muito tem que aparecer ali, e se eu dou muito, muito também terei para dar. Aleluias? Amém, irmãos? Aleluias. Eu não tenho intenções de pregar, mas tenho intenções de falar para os irmãos que Deus me trouxe aqui, não nos trouxe aqui, de tão longe, só para falar para vocês como que Deus está fazendo lá. Mas Deus quer que vocês sejam parceiros conosco. Amém? Deus quer que você faça parte do que Ele está fazendo ali também. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade, louvo a Deus, porque eu sei que o coração de Deus, o coração da obra de Deus está aqui nessa igreja. E eu sei que não tem barreiras para aqueles que amam a Deus e desejam fazer a vontade dEle aqui na terra. Aleluias. Vamos fazer uma oração e nós vamos passar a palavra para a pastora Joyce. Aleluia. Aleluia. Estenda sua mão aqui para a Índia. Nós vamos orar pela nação da Índia. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque Tu és o Deus das nações, o Senhor, o Deus do Senhor, é o Rei da terra. E calem-se as nações diante de Ti, Senhor. Ó Pai, nós nos humilhamos na Tua presença e falamos, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós, através de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Envia-nos a nós, a esses povos, Senhor, para que eles conheçam que é um Deus eterno, poderoso, um Deus salvador que os ama. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor mova neste momento, Senhor, os corações dos Seus filhos aqui. Coloque, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar. Que eles sejam obedientes à voz do Teu Espírito, para que muitos, Senhor, milhares de pessoas ali, saibam que Jesus é o Senhor e Salvador. Eles sejam parceiros, Senhor, não porque estou pedindo, não porque estamos comentando, mas porque o Senhor falou a eles. O Senhor os convocou para serem parceiros dos sofrimentos dos irmãos que estão à frente da batalha ali. Para a glória do Teu nome, Senhor, para que eles também abundem em todas as riquezas espirituais, Senhor, físicas, financeiras. Oh, aleluia, Senhor, para que o Seu nome continue sendo pregado e multiplicado aqui nessa nação, através dessa igreja, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Vamos dar a pastor Joyce, please come. Praise the Lord. Louvado seja Deus. And in one of the languages in India, we would say Devaniki Stotram. E tem uma das línguas na Índia que eu conheço um pouquinho, que você falaria, a glória a Deus, que seria a paz do Senhor na Índia, né? Em inglês, paz do Senhor. Stotram. Devaniki Stotram. Deuri Stotram. Deuri Stotram. And this is the Telugu language. Você pode colocar a luz aqui, irmão, por favor? Pode acender. It is so good to be in this place. I never had any idea I should be in this place in Brazil. É uma surpresa para mim. Eu nunca imaginava estar num lugar como esse aqui no Brasil. Okay, so bear with me. I'm going to try the name. Ela falou que vai tentar falar o nome da cidade. They are calling this place Araraquara. Araraquara. And they tell me that this name in the original meaning means the habitation of a bird. É que eles me explicaram que o nome, o significado desse nome é o lugar onde lugar de pássaros, é isso? Onde habita araras? Place onde a bird called araras. Okay. But you have renamed the place. Mas nós vamos colocar um novo nome aqui nesse lugar.
to call it the house of the sun. Is it? Ok, they have House of renamed the that. sun. They have renamed Eles colocaram um novo significado no nome da cidade, que é a Casa do Sol, é isso? Morada do Sol. Wow, I think that is wonderful. Eu acho que isso é maravilhoso. Because I would much rather be called a place of the sun Eu prefiro mais que esse lugar seja chamado o lugar do sol, not S-U-N, but S-O-N. o lugar do filho, que sun em inglês é S-U-N, mas o nome filho é S-O-N. Praise God. It is wonderful to be in a place where you really worship the Lord. É tão bom estar num lugar onde você realmente adora ao Senhor. Amém. Not just with your mouth, Não apenas com seus lábios, but with your hands, com as mãos, and with your feet, os seus pés, with your whole body. Praise com God. todo o seu corpo. Aleluia. So I am quite at home in this place. Então eu me sinto muito em casa aqui neste lugar. But I do believe the Lord has a small word for us. Eu acredito que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Small in terms of time, É uma palavra pequena em termos de tempo, que nós temos muito pouco tempo, but very large in terms of impact. mas é uma palavra que tem uma implicação ampla em termos de significado e de importância. So I'm going to ask you to turn with me to Matthew, the 24th chapter. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 24th chapter. Capítulo 24. 24th chapter. Chapter. And the verse, Capítulo 24 de Mateus, verse 3. versículo 3. The disciples are asking Jesus 3 questions. Os discípulos estão ali fazendo 3 perguntas para o Senhor Jesus. The questions are, tell us when shall these things be? E a pergunta é: quando essas coisas vão acontecer? What shall be the sign of your coming? Qual seria o sinal da sua vinda? And what shall be the sign of the end of the world? E qual será o sinal do final dos tempos? I want to tell you that as a child, I often heard my grandfather and my father preach on this subject. Como uma filha de um pregador e uma neta de um pregador também, eu ouvi meu pai e meu avô pregar muitas vezes dentro desta palavra. And my heart would get so excited to think that someday Jesus is coming on the cloud. E meu coração ficava tão entusiasmado só de pensar que Jesus estaria vindo sobre as nuvens um dia. And then I myself will fly up in the air. E eu estaria ali voando, indo nas nuvens. And I myself will ride on a cloud. Eu estaria voando sobre as nuvens. And I will see him as he really is. Eu então estaria vendo Jesus como ele é. Oh, hallelujah. Glória a Deus. Not just see him in my heart. Não apenas ver Jesus no meu coração. Not just feel him in my soul. Não apenas senti-lo ali no meu espírito, na minha alma. But I will see him really and truly as he is. Mas eu vou vê-lo realmente com os meus olhos. I would get so excited when we would sing those songs. E nós ficamos tão entusiasmados quando cantamos essas músicas. I don't know them in Portuguese. Eu não sei em português. But we would sing soon and very soon. We are going Breve, to muito see breve. the King. Nós vamos ver o Rei. Like that. And I would get very excited. Então eu fico toda entusiasmada, eu fico toda alegre. Because I believed any day he could come. Porque eu acredito que em qualquer momento ele pode vir.
And then one day, an old preacher got hold of me. Mas aí um dia, um pregador, um homem já idoso, ele me chamou a atenção. He said, "Calm down, Sister Joyce. Ele falou assim, calma aí, irmã Joyce. It is not possible for him to come right now. Não é possível Jesus voltar ainda. Because one thing is lacking." Porque uma coisa está faltando. Do you know what it was? E você sabe o que era? Well, I'm going to just let you think on that a minute. Eu vou deixar você pensar nessa minha pergunta por um minuto. See, Jesus gives some signs. Jesus, ele deu alguns sinais aqui sobre os sinais dos tempos. In verse 5, he says, "Many will come in his name and try to deceive us." No versículo 5 fala que muitos viriam em seu nome e tentariam enganar os seus filhos. Have you seen anybody like that? Vocês já ouviram coisa como essa acontecer hoje em dia? Amen. Amém? And then in the next verse he says there shall be wars and rumors of wars. E aí no outro versículo, esse versículo seguinte diz que haveriam rumores de guerra e rumores de guerra. Have you seen anything like that? Você viu alguma coisa acontecer como rumores de guerras e muitas guerras? Amen. Né? And then he says, "Nation shall rise against nation." Aí fala que as nações se levariam uma nação contra a outra. Now it is not just war, but they will be in conflict politically. Não seria apenas aí falando sobre uma guerra, mas seria um conflito constante. And there shall be famines. Aí fala sobre haveria fome, muita fome. Have you heard anything about famines in the world today? Você ouviu alguma coisa sobre fome no mundo? Como que fala? Amen. Fome. And there shall be pestilences, sicknesses. Seria aí Jesus fala que vai ser pestilências, vão ser pragas e doenças incuráveis. Have you heard of any of that today? Você ouviu alguma coisa como essa hoje? Hoje em Amém. dia? Tem ouvido falar sobre isso? And earthquakes in many places. E terremotos em muitas partes do mundo. Have you heard of any earthquakes? Você já ouviu falar de terremotos em diferentes lugares do mundo? We have heard of earthquakes in places I never thought would have earthquake. Eu ouvi falar de terremotos em lugares que eu nunca imaginava que pudesse acontecer. Again, he says, "Many shall be offended and hurt." Aí fala também que muitos se sentiriam ofendidos, amargurados, machucados. And I have never seen a day where so many Christians hurt and are hurting other people. Eu nunca vi tanto crente machucado e machucando outros como hoje em dia. Many will be betrayed. Muitos seriam traídos. And many false prophets shall come. E muitos profetas falsos profetas também surgiriam. And then iniquity shall abound. E a iniquidade abundaria. In the United States now they even are saying same-sex marriage is okay. E nos Estados Unidos agora estão falando que o casamento com as pessoas do mesmo gênero, né, sexo, tudo bem, não tem problema. All of this is happening even now as we are seated here tonight. Todas essas coisas que eu mencionei estão acontecendo mesmo nesse momento, enquanto estamos conversando, estamos falando, está acontecendo em algum lugar do mundo. But this verse is the one the old man challenged me with. Mas esse versículo aqui foi o que aquele pregador, como fala, o idoso, ele me desafiou. It is verse 14. No verso 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho
a todas as nações, e então virá o fim. Now, this is what he told me as a young person. Isso é o que ele me explicou, ele me ensinou enquanto eu era criança. Probably Jesus will not come in your lifetime, he said. Ele falou, talvez Jesus nunca vai voltar durante o tempo da sua vida aqui na terra. Because the gospel is not even close to being preached in all the world. Porque o evangelho não está nem beirando, né? Não tá muito longe de ser anunciado em todo mundo. And we do not have the ability to put the gospel in every language for hundreds of years. E nós vamos ter condições de colocar a palavra de Deus em muitas línguas, pelo menos nos próximos 100 anos. And do you know what happened to my heart when he spoke those words? Você sabe o que aconteceu com o meu coração quando ele falou para mim aquelas palavras? My heart, the passion, the fire died down. Aquela paixão, aquele fogo começou a morrer, a acabar dentro do meu coração. It was as if you could just take your time doing for the kingdom of God. Aí ele falou assim, então eu pensei assim, então tem o teu tempo, pode devagarzinho fazendo a obra de Deus, não precisa ter pressa. Don't get in such a hurry to give of yourself. Não precisa se esgotar para dar muito para a obra de Deus. Because Jesus can't come back Porque Jesus não pode voltar until this verse is fulfilled. até que essa palavra seja cumprida. And I confess to you tonight that in my teenage years, I sort of went to sleep. Então eu confesso que, sendo uma adolescente, eu fui esmorecendo, fui esquecendo aquele fervor, né, sobre a volta de Jesus. But then one day the Lord began to speak to me again. Mas um dia o Senhor Jesus começou a falar no meu coração novamente. He said, "Why should I come, Joyce, if no one is preparing for my coming?" Jesus falou, por que eu voltaria se ninguém está se preparando para a minha volta? Don't you prepare for somebody to come special to your house? Você não se prepara para receber alguém especial na tua casa? Today, Pastor even had to get a bed for me to come to his house. Hoje a pastora teve que comprar uma cama nova para me receber na casa dela. I am so thankful they made preparations for me to come. Eu estou tão agradecida que eles fizeram preparações para a minha chegada na casa deles. And Sister Marley even went and looked up what do Americans eat. E a pastora Marli, ela foi na internet verificar qual é a comida que os americanos gostam. Because she wanted to make the right food for me when I came. Porque ela queria que eu sentisse em casa, que eu comesse a comida que eu gostasse. Oh, church, let us wake up. Então, igreja, vamos acordar. Let us shake off all of the things that hold us back from taking the kingdom of God. Vamos deixar para trás, vamos jogar aquelas coisas que estão nos agarrando, nos impedindo de avançarmos o reino de Deus. In November, Pastor Daniel and I, November, Pastor Daniel and I and some other brethren went to a conference in California. Em novembro do ano passado, eu e o pastor Daniel fomos a uma conferência ali nos Estados Unidos, na Califórnia. Now I want you to listen very closely. Mas agora eu quero que vocês me escutam bem, com muita atenção. Do you know the Wycliffe Bible Society? Vocês conhecem o Wycliffe, é Amém aqui no Brasil, que faz traduções da Bíblia. No exterior é conhecido como Wycliffe. These people, their main objective is to translate the scriptures, the Holy Scriptures, into languages so that people have the gospel. O ministério dessa organização é de traduzir a palavra de Deus nas línguas da terra. They made an announcement in that conference. E eles fizeram deram assim um anúncio sobre o trabalho que eles faziam. That by the year 2025, que entre o ano 2020 a 2025,
they would have the gospel translated in every written language in the world. Que eles teriam o evangelho traduzido em todas as línguas escritas que existem hoje na face da terra. How many years is that? Quantos anos então nós temos até 2020, 2025? How many years is that? Quanto? 13 anos. 13 years? 13 years. 13 anos. 13 years, and every written language will have the gospel in that language. 13 anos apenas, e todas as línguas que já têm a sua língua escrita terão o evangelho em sua língua, naquela língua. There are other parachurch organizations that focus on only spoken language. Então tem outras organizações que o foco deles é nas línguas que não tem escrita, mas só a falada. They also have already mapped out how to get the gospel in the language of the heart. E eles então fizeram um mapeamento de como fazer falar de forma audível, né? Para que pessoas de todos esses lugares que não tem escrita, mas podem ouvir, eles já têm todo o mapeamento e um planejamento de como levar essa palavra, ou apenas através de ouvir a palavra. So powerful was the move of the Holy Spirit in that meeting. O poder de Deus era tão tangente, tão tocante naquela reunião, that Pastor Daniel said, Sister Joyce, my own heart language doesn't have scripture. Então o pastor Daniel falou assim, sabe que a minha língua nativa, a minha primeira língua nativa não tem escrita. 15 million people have not had the gospel in their own heart language. 15 milhões de pessoas na língua dele não têm o evangelho escrito, e muitos deles nunca ouviram falar do evangelho. And where this language is spoken in India is one of the most persecuted areas in all of India. E nessa área onde onde falam essa língua, é uma das áreas onde existe o maior número de perseguições, maior casos de perseguições contra os cristãos. So Pastor Daniel went home and he got his brethren together. And he said to them, let us put this in our own heart language. Então o pastor Daniel foi para esses irmãos e falou, irmãos, Aleluia. Vamos fazer uma força de colocar essa minha língua numa maneira que meu povo possa ouvi-la. Hallelujah. Hallelujah. Now, I want to take you to another scripture in this same passage. Eu gostaria de levá-los a uma outra escritura, uma outra passagem aqui. Verse 36 tells us, no versículo 36 diz, but of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. We do not know the exact day or the exact time Jesus is coming. Nós não sabemos exatamente o dia, exatamente a hora que ele estará voltando. But Jesus also told us this. Mas o Senhor Jesus também disse, verse 32 and 33. Verso 32 e 33. Now learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender and putteth forth leaves, you know that summer is nigh. So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brochar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele, Jesus, está próximo às portas. Amém? Amém. I don't know the day and I don't know the hour. Eu não sei o dia, também não sei a hora. But I know the season. Mas eu sei a estação. This is the season for the return of the Lord. Esta é a
estação, é o tempo quando Jesus estará regressando. And I also see another picture. E também eu vejo uma outra cena. See, I have worked with Eunice now for 10 years maybe. 10 plus years. Nós trabalhamos juntos por volta de 10 anos. Do you know where she is from? Você sabe de onde que ela vem? De que país que ela vem? Where is she from? De onde que ela vem? She is from Brazil. Ela vem do Brasil. Do you know what church she is from? Você sabe de que igreja ela pertence? Avivamento Bíblico. Amém. She is from Avivamento Bíblico. Amém? Amém. Now let me tell you what I see. Então agora deixe-me contar para vocês o que eu vejo. 20 plus years ago, how many years ago do you go from Brazil to 21 years ago, Eunice, we say Eunice, Eunice went from Brazil to India. 20 anos atrás, Eunice foi do Brasil à Índia. She went to take the gospel of the kingdom of God to India. Ela foi para levar o evangelho do Senhor Jesus à Índia. She is a product of Avivamento Bíblico. Ela é um produto, um fruto do avivamento bíblico. She is your daughter. Ela é a filha, a sua filha. She went to the nation that will now very shortly become the most populous nation in the world. Ela foi para uma nação que vai se tornar a nação mais populosa do mundo. Even now, India stands as the most challenged of all the nations when it comes to the gospel of Jesus Christ. E mesmo ainda hoje, a nação da Índia é uma das que traz maiores desafios de evangelização no mundo. You know what that tells me? Você sabe o que isso me mostra? It tells me that God had great confidence in you. Que Deus tem muita confiança. Deus tem confiança no sentido dele confia muito em vocês. God had great confidence in Avivamento Bíblico. Deus acredita no avivamento bíblico. For He has attached your heart to the greatest need in all of the world. Porque ele tem unido, ele tem colocado o coração de vocês a um lugar onde existe maior necessidade do evangelho. More than He would have ever said it to Esther, now the Father would say it to you. More than He would say to Esther the queen, now He'll say to you. Da mesma maneira como foi falado aquela rainha Esther no tempo da rainha Esther. He has placed you here for such a time as this. Você foi colocado aqui, Esther, para tempos como este. This is the time for the harvest in all of the world. Esse é o tempo da colheita em todos os lugares da face da terra. Because one of the great signs of the coming of the Lord is that a revival would break out in the world. E Hallelujah. dos sinais para a volta de Jesus é que haveria um grande avivamento sendo despejado, colocado em todos os lugares do mundo. And right now India stands with a wide open mouth and wide open ears to hear the gospel. E agora, neste momento, a Índia é um país que está com os olhos abertos, a boca aberta, para receber esse evangelho do Senhor Jesus. Jesus said, "Wake up and see the season." Jesus disse, desperta e conheça os tempos e as estações. Here is why we must push for the missionary work in Brazil and in India. É por isso que nós temos que nos esforçarmos no máximo para levarmos a missões no Brasil e na Índia. Because He is coming soon. Porque Ele está Hallelujah. vindo, Ele está próximo, sua volta está próxima. I am more convinced of it than ever in my life. Eu estou convencida como nunca em minha vida. And the passion is now back in my heart. E essa paixão por missões, essa paixão pela volta de Jesus está de volta dentro do meu coração. I have no doubt but that He can come in my lifetime. Eu não tenho nenhuma dúvida que Jesus pode voltar mesmo enquanto eu estou viva.
But have we shared the gospel with those around us? Mas eu tenho que ir e transmitir e comunicar o evangelho de Jesus a quem não ouviu. If I know he is coming, Se eu sei que ele está voltando, what have I done to share that with those who don't know o him? que eu tenho feito para que aqueles que não conhecem o I conheçam? must do something. Eu tenho que fazer alguma coisa. You must do something. Você tem que fazer alguma coisa. Because the Lord is coming. Porque o Senhor está voltando. And he has promised he would have a people out of every nation, every kindred, every tongue. Hallelujah. Porque ele prometeu que ele teria pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Hallelujah. 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 As Jesus ended this chapter, E como Jesus então terminou falando aqui nesse capítulo, in verse 45 and 46, versículo 44 e 45. who then is a faithful and wise servant whom his Lord hath made ruler over his household to give them meat in due season? 45. Verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Hallelujah. Feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. I don't want to just ride on the cloud, Pastor. I don't want to just ride on the cloud. Pastor, eu não quero apenas estar voando nas nuvens para encontrar Jesus. I want to hear his voice say to me, well done, thou good and faithful servant. Eu quero ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo a mim, muito bom, servo, serva boa, você foi fiel, muito bom. Hallelujah, hallelujah. Glória a Jesus. See, it never mattered what gift my father would give me, Não importa o presente que o meu pai vai me dar, but if he would say, you're such a good girl. mas se ele me abraçar e falar, você é uma pessoa tão boa, tão maravilhosa. That took care of everything if he would just say, I love you, you have pleased me. Isso vai valer tudo que eu passei. Se ele falar, eu te amo, minha filha. Muito obrigado por tudo que você fez. Aleluia, 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 aleluia. I know from what I'm feeling in my heart that you feel the same way. Eu sei que o que eu sinto no meu coração, você também sente no seu. So as your sister in the Lord, Então, como a irmã em Cristo que eu sou de vocês, I beg you, eu rogo a vocês. open your eyes and see how God is using you. Abra os seus olhos, veja como o Senhor está usando. He has tied your heart to India. Que Deus os tem unido à Índia, He has put one of your own there. porque vocês têm uma filha, uma das suas filhas ali. In a nation that is crying for the gospel of Jesus Uma Christ. nação que está chorando para receber o Evangelho do Senhor Jesus. Will you be a faithful servant? Você seria então esse servo fiel que o Senhor Jesus está falando? He is coming soon. Senhor Jesus, volte logo. He is coming soon. Senhor Jesus está voltando logo. We sing, it may be morning, evening, or at noon. Talvez ele venha numa manhã, talvez uma tarde, talvez uma noite. He can make it even shorter than the year of 2025. Talvez ele venha antes do ano 2020, 2025. He can do miraculous things and make it a short time before Ele he pode comes. fazer um grande milagre, reboliço, e a vinda dele pode ser ainda mais curta do que nós estamos pensando e esperando. So let us take as many with us as we can. Então vamos Hallelujah. levar quanto maior número de pessoas nós levarmos para Jesus, muito melhor. Amen. Amém?
Aleluia. Hallelujah. Vamos fazer esse esforço. Aleluia. Hallelujah. Father, I Amen. just plead the blood of Jesus over this congregation. Senhor, eu rogo o sangue de Jesus sobre esta congregação. If there is someone here tonight who does not know you as their personal Se Savior, há alguém aqui que ainda não conhece a Ti como Senhor e Salvador, then I ask you, Holy Spirit, come. Senhor, que o Espírito de Deus venha Touch their heart with the truth tonight. e o convença da verdade de Jesus. Convict them of their sins, O Lord. O convença do pecado e da morte. Let them know that while you see their sin, you also love them with a great love. Hallelujah. Ver que os seus pecados e ver também que o Senhor os ama. Father, we want you more than life itself. Senhor Jesus, nós queremos a Ti mais do que a nossa vida, nossa própria vida. And Holy Spirit, light the passion and the vision of the coming of our Lord in a mighty flame of fire. Senhor, acenda esse fogo, Senhor, e da paixão de que o Senhor está voltando, pela volta do Senhor Jesus. We don't just give you our mind. We give you our time. Senhor, nós damos a Ti a nossa mente, nós te damos a Ti o nosso tempo. We don't just give you our life. We give you our money. Nós Hallelujah. nos damos apenas a nossa vida, nós damos a Ti o nosso dinheiro. We don't just give you our possessions. We give you our children. Senhor, nós não damos apenas nossas possessões, mas nós damos a Ti os nossos filhos. And Father, we pray once again. Pai, nós oramos mais uma vez. Thy kingdom come on earth as it is in heaven. Que o Seu reino venha na terra, assim e a Sua vontade seja feita na terra, assim como é feita no céu. Amen. Hallelujah. Amém. Hallelujah. 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 Aleluia. Ola Aleluia. bashada la 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 bakora la 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 basada la 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 bahoya la la. Yanda la la bashio la 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 bakora la 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 basada la 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 bahoshata la 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 maya. Oh, lebele que sine na na hala basiri Yanda la 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 bashiri shiri kala la 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 bashiri. O manderio basiada la bashio la 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 bahaya. Hallelujah. Oh, la 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 shiri. Oh, la 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 basiri la la basiri kala la la shiri. Glória a Deus. Amém, meus amados? Quantos foram abençoados por esta palavra? Vamos nos colocar em pé, amém? Os irmãos veem que Deus está falando conosco, né? Quantos aqui se lembram da mensagem de domingo? Sobre o que foi a mensagem de domingo? Sobre a volta de Jesus Cristo sobre o céu. Amém? E hoje Deus vem e confirma a palavra. Amém, meus amados? Então nós vamos louvar e adorar ao nosso Deus. Amados, sabe qual é a alegria que dá no meu coração? É de saber, às vezes eu me sinto como uma pessoa até louca, que não se encaixa muitas vezes nos padrões do que é o mundo hoje. Eu expresso a minha alegria, se eu tiver que dobrar meus joelhos, se eu tiver que me jogar no chão, eu expresso o meu culto. E como eu sempre falo com vocês, eu falo, eu sou pentecostal. Eu não tenho vergonha de expressar o Deus que está abrigado dentro de mim. Assim que a pastora chegou na minha casa, que eu abri a porta, eu senti uma alegria no meu coração, e a Eunice já me disse, ela é uma pentecostal. Amém? Porque é só no poder do Espírito Santo que se faz missões. É só na força do Espírito Santo que se alcança as nações. É somente homens e mulheres loucos e apaixonados por Deus é que irão e alcançarão as nações.
irão além das fronteiras, terão ousadia, terão coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, porque o seu amor dura para sempre, e eu sou o embaixador de Deus. Quantos embaixadores tem aqui nessa noite? Erga suas mãos e diz: eis-me aqui, Senhor. Dê um forte aplauso a esse Deus, glorifica o nome de Jesus. Rendei graças ao nosso Rei, o seu amor é para sempre, pois Ele é bom e não há outro igual. O seu amor é para sempre, te dou louvor. Seu braço forte estendido está, o seu amor é para sempre, pela vida que renasceu. O seu amor é para sempre, te dou louvor, te dou louvor. Para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. Glória a ti, Senhor. Do nascer ao pôr do sol, o seu amor é para sempre, por sua graça vão continuar. O seu amor é para sempre, te dou louvor, te dou louvor. Para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. Para sempre Deus conosco, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre, sempre. Aleluias. Amém, meus amados. Feche seus olhos, levante suas mãos. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pelo culto desta noite, pela presença da missionária Eunice, da irmã Nair e da pastora Joyce. Te agradecemos pelo que o Senhor compartilhou conosco, aquilo que está em seu coração, ó Deus amado. Que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre a vida das tuas servas, Senhor, que tem corrido o mundo, proclamado a tua palavra, levando o evangelho, Senhor. Oh Deus, não medindo esforços, sacrifícios, Senhor, para ver o teu reino chegar até as nações, Senhor. Oh Deus querido, com certeza elas ouvirão do Senhor: muito bom, servas boas e fiéis. Entrem para o gozo do teu Senhor. Deus querido, que todos nós nesta noite possamos receber esta palavra, e não apenas, ó Deus querido, nos alegrarmos com uma boa palavra, mas que possamos vivê-la, Senhor, que possamos nos envolver, que possamos, ó Deus amado, nos dispor, ó Deus, na tua presença, Pai, para também fazer parte, ó Deus, da obra da última hora, Senhor, porque nós estamos na última hora, e nós oramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Desperta a tua igreja para esses últimos dias, Senhor. Oh, Deus, desperta aqueles que estão dormindo, Senhor. Aqueles que estão apáticos, aqueles que estão indiferentes, Senhor. Traz um incômodo, ó Deus querido, e levanta a tua igreja para a obra nesses últimos dias, Senhor. Que o Senhor Deus os abençoe e vos guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o rosto e te abençoe e te dê a paz. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Está terminado o nosso culto em nome de Jesus. Para sempre.